Quer investir em fundos imobiliários para receber dividendos todos os meses? Então fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou te trazer uma lista com os fundos imobiliários que pagam os maiores dividendos mensais. Olá, eu sou Marcelo Faia, analista CNPI, especialista em fundos imobiliários na LS. E aqui no meu canal eu publico todas as semanas conteúdos relevantes sobre o mundo dos fundos imobiliários. Então deixa lá o teu like aqui no vídeo e te inscreve no canal para ser avisado sempre que chegar um vídeo novo por aqui. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu preciso te explicar rapidinho um conceito para você entender o que são esses dividendos altos que eu estou falando. O que define se um dividendo é alto ou não é se o fundo distribui 10 centavos, 50 centavos, R$1 por mês ou mais ou menos do que isso. Nós estamos falando em dividendos altos quando comparamos proporcionalmente ao valor da cota. Quer ver? Fácil de entender. Se um fundo imobiliário custa R$100 e distribui R$1 por mês de lucro para os seus cotistas, então o dividendo dele é de 1% ao mês. Já um fundo que distribua 15 centavos, mas que custe R$10, por exemplo, ele vai ter um dividendo de 1,5% ao mês, bem acima do anterior, certo? Portanto, devemos nos ater à proporção entre o valor da cota e o valor do dividendo pago. Agora deixa eu fazer um parênteses aqui. Se você quiser entender mais a fundo o conceito de dividend yield, então eu te convido para depois que acabar esse vídeo, conhecer o meu curso gratuito Tijolo por Tijolo. Lá eu te explico fundos imobiliários desde o zero. E você vai entender direitinho como funcionam os dividendos, quais são os tipos de fundos imobiliários que existem e muito mais. Mas voltando aqui, deu para perceber que estamos olhando na porcentagem, certo? Então vamos continuar. Eu vou separar o vídeo aqui em alguns tópicos para ficar mais claro para você entender. Antes de te passar a lista com os fundos que mais pagam esses dividendos, eu vou te dizer qual é o tipo de fundo imobiliário que costuma pagar os dividendos mais altos. Normalmente, os dividendos mais altos vêm dos fundos imobiliários de papel. Aqueles fundos que investem em ativos de renda fixa atrelados à atividade imobiliária. Mas por que os FIIs de papel normalmente pagam mais? Para responder isso, a gente precisa entender a diferença nos investimentos que os fundos de tijolo, que compram imóveis para alugar, e os fundos de papel, que compram títulos que rendem inflação mais juros, fazem. Os fundos de tijolo recebem todo mês o aluguel dos seus imóveis e o distribuem para os seus cotistas, enquanto a valorização do imóvel, que muitas vezes acompanha a inflação, espera-se que venha na forma de valorização da cota desse fundo imobiliário. Então guarda isso. Rendimento / aluguel são distribuídos enquanto a inflação vem via valorização de cota. E os fundos de papel? Bem, eles investem em títulos que são os CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, que pagam juros mais inflação. Então não se espera deles uma valorização da cota, já que eles distribuem tudo, juros mais inflação. É dessa diferença que vem a explicação de o porquê os fundos imobiliários de papel pagam mais rendimentos do que os fundos de tijolo. Mas são todos os fundos de papel que pagam altos dividendos? Não são todos. Tem quem pague mais, tem quem pague menos. Normalmente, os que pagam mais são aqueles mais arriscados. E os que pagam menos são os menos arriscados. Normalmente. Não é uma regra infalível, mas ela é verdade na grande maioria dos casos. Por trás desses altos dividendos, existe alguma pegadinha? Com o que você deveria se preocupar? Bem, eu não chamaria de pegadinha, mas o dividendo alto, ele não vem de graça. Normalmente ele vem acompanhado de um risco maior. Como eu disse antes, a regra de bolso é: quanto maior o rendimento pago, mais arriscado é o fundo. Claro que isso é uma regra que pode ter várias exceções, mas para quem está começando é um ótimo guia. Se o rendimento for muito alto, vai lá entender por que ele está assim. Será que ele é assim ou ele está assim? O fundo é mesmo muito arriscado? Se ele não for tão arriscado assim, então você pode estar em frente a uma oportunidade interessante. Eu preciso te dizer que isso seria uma exceção. O mercado não é tão fácil assim, onde quase tudo são grandes oportunidades.
Feito esse ponto de alerta, vamos lá para a tão esperada lista dos fundos imobiliários que pagam os dividendos mais altos. Essa lista aqui é formada somente por fundos imobiliários que fazem parte do IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários da nossa bolsa, a B3. A data desses dados é 13 de junho de 2022. Olhando para essa lista, perceba logo de cara que os fundos que dominam essa lista dos 15 maiores dividend yields são justamente os fundos de papel. Há apenas 2 fundos de tijolo aqui, no meio dessa lista toda. Eu preciso te dizer que todos esses dividend yields estão bem acima do, entre aspas, normal. Não é de se esperar que um fundo imobiliário, seja ele qual for, distribua 18% de dividend yield para sempre. Eu, olhando para essa lista, vejo fundos bons, vejo fundos ruins, vejo fundos nos quais eu investiria e outros nos quais eu jamais investiria. Portanto, essa lista aqui não fala nada sobre qualidade dos fundos. O que deveria ser a primeira coisa e mais importante que você olha num fundo imobiliário. Eu vejo, por outro lado, vários fundos bastante arriscados aqui. Portanto, tem muito dividend yield alto aqui que não vem de graça. Ele está acompanhado de um risco considerável e você deve ser capaz de identificar isso. Portanto, tome muito cuidado ao olhar para o dividend yield e tomar decisões de investimentos em cima dele. É tentador, eu sei, mas pode te custar muito caro se deixar levar só pelo dividend yield mais alto. Se você está começando a conhecer os fundos imobiliários agora, eu reforço o meu convite para você se inscrever no meu curso gratuito Tijolo por Tijolo e também para receber gratuitamente a minha newsletter semanal. Quanto mais conhecimento você tiver sobre o assunto, mais fácil será tomar boas decisões de investimentos. Eu vou deixar os 2 links aqui embaixo na descrição. Me siga também, @MarceloFai, no Twitter e no Instagram. Deixe o teu like aqui no vídeo e coloque em prática o seu projeto de viver de renda com os dividendos dos fundos imobiliários. E deixa aqui nos comentários, você já possui alguns desses fundos aqui na sua carteira que eu mostrei nessa lista? Escreve aqui embaixo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.